Pois bem, eu sou Ailton de Abreu, quero gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em Miqueias 3:11, que disse assim: os seus chefes dão sentença por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Pois bem, eu quero falar neste vídeo sobre a duplicidade. Duplicidade é quando a pessoa tem duas posições a respeito de um mesmo assunto, duas posições diferenciadas. Aqui em Miqueias 3:11 fala, e eu vou explicar quando para nós descobrirmos quando é que uma pessoa, um líder religioso, seja ele de qual igreja que for, usa de duplicidade. E aqui nós vamos descobrir em Miqueias 3:11, uso de duplicidade. Para que duplicidade? A duplicidade, e por quê? É quando o líder religioso usa a palavra de Deus como isca. Porque o pescador, quando ele vai pescar, ele leva para o lugar que ele vai pescar, para as águas que ele vai pescar, aquilo que o peixe gosta, que é a isca. Inclusive o bom pescador, ele procura saber as preferências das iscas do peixe que ele quer pescar. Mas o pescador não usa a isca porque ele gosta da isca. É porque isso lhe interessa para atrair o peixe. O que ele gosta é do peixe. Aí quando fala de duplicidade, como fazia os chefes, o sacerdote do tempo do Antigo Testamento, eles usavam a palavra de Deus como isca. E o nome de Deus, tudo como isca. Eles não amavam, eles usavam como isca por interesse financeiro. Isso significa que se nós trazermos esta situação de Miqueias 3:11, nós podemos dizer que nos nossos dias, muitas lideranças usam a palavra de Deus como isca. Ela não é para ser usada ela é para ser usada como isca para a salvação. Essa é a finalidade da palavra. Mas quando ela é usada como isca para interesses financeiros, é distorcida a finalidade que Deus deseja de como é que a palavra de Deus deve ser usada. Ela deve ser usada como isca, sim, para a salvação das almas. Mas no nosso dia está havendo uma inversão de finalidade, em que Deus determinou que a sua palavra seja usada como isca, e as curas divinas, o nome de Deus, a pregação do Evangelho, com a finalidade de trazer os homens para Deus. Mas um bom número, e um maior número de líderes e lideranças, estão usando a palavra de Deus, quer dizer, estão usando a espiritualidade para interesses financeiros, como fazia em Miqueias 3:11. Os seus chefes dão a sentença por presente, o seu sacerdote ensina por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? A estratégia é dizer: Deus está conosco, está aprovando e tal. Uma pessoa que não examina bem a Bíblia, porque a Bíblia, nós precisamos de aprender as Escrituras Sagradas, porque quem não examina as Escrituras, conforme Jesus falou, fica presa fácil destes líderes e são enganados com muita facilidade. Porque acha que tem que concordar com tudo que a pessoa ensina, porque se não concordar está rebeliando, está revoltando. Não! Nós devemos ser ao lado da verdade. Tudo quanto há para você fazer precisa ter uma razão. Se você discorda de um ensinamento, de uma liderança com razão, você não está rebeliando, porque e Deus? Você vai discordar de Deus? Porque quando o líder toma uma decisão contrária às Escrituras e você concorda com esse líder, você está rebeliando contra Deus. Agora, quando o líder ensina a palavra de Deus como ela é, igual a Deus quer, se você discordar ou ir de encontro, você está rebeliando contra o líder e contra Deus. E quando uma liderança ensina a palavra de Deus, usando ela simplesmente como isca, não para aderir os homens a Cristo, mas por interesse financeiro, e você concorda, achando que está rebeliando, você não está rebeliando contra aquele líder, mas está rebeliando contra Deus.
Porque você tem que concordar com razão, nós, e discordar com a razão, para não ser rebeliado contra ninguém. Agora, você pode perguntar, e como se descobre que uma igreja ou uma liderança está ensinando a palavra de Deus como isca por interesse, usando de duplicidade? Como se descobre isso? A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. É quando esta igreja não combate de verdade contra o pecado. E por que não combate? Não fala contra o pecado? É porque se o interesse é financeiro, e muitas vezes o combate contra o pecado eles pensam, as pessoas que usam de duplicidade, duas posições, prega contra o pecado, na hora de agir, age a favor do pecado. Porque prega contra o pecado, agrada os que querem ser fiel a Deus e com pouco conhecimento. Na hora de agir, age a favor do pecado, aprova os que querem viver no pecado. Por isso que chama duplicidade. Duas posições, tudo é o mesmo assunto, quer dizer, tudo é pecado. E o que leva a essa situação? É o interesse financeiro. E aí você descobre quando é que um líder, uma igreja, seja qual igreja for, não tem nenhum nome de igreja, não é qualquer igreja, qualquer liderança que use de duplicidade, quer dizer, apresenta Deus, apresenta a palavra, apresenta a espiritualidade, mas com interesses financeiros. E você sabe, mas como é que eu vou descobrir? Jesus não fala que está com interesse financeiro, só fala que está com interesse na obra de Deus. É verdade, mas a porta é larga. A porta é larga. Jesus falou que a porta larga conduz para a perdição. Você chega na igreja, você não vê diferença entre os crentes e os não crentes. Uma irmã me falou que foi visitar uma igreja, chegou lá e falou assim, nossa Deus, essa igreja aqui tem muita visita hoje. Quando ela foi ver, tudo era crente. Porque lá no Salmo diz assim, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Não adianta falar que a roupa não tem nada a ver com crente, porque tem. O cabelo precisa de bendizer o nome do Senhor, a roupa, a palavra, o lugar que a pessoa vai, o que a pessoa conversa, tudo precisa de bendizer o nome do Senhor. Como bendiz? É quando a pessoa vê uma pessoa na rua, um homem ou uma mulher, e sabe que ela é crente. Porque não estão com seus corpos expostos para estimular o pecado. E tem aquele hino que fala que os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Salmo 1. Tem um hino e o Salmo 1. E nós estamos vendo, e essas pessoas não falam, só falam na espiritualidade. E para você descobrir, a porta deles são largas. O que era pecado não é mais. E outra coisa, que eu ensino muito e é verdade. Tem gente, mas isso não é pecado. E por que Jesus, quando essas coisas que nós falamos hoje que não é pecado, Jesus operava muito mais? E não é uma expressão minha, é quase generalizada. Jesus está errado? Nós estamos de acordo com a palavra de Deus e Jesus não. Jesus não erra, ele é fiel. Então, assim que se descobre, quando uma liderança, primeiro, não fala nessas coisas, fica em silêncio. E quem não fala contra o pecado, disse Lutero, não combate contra o pecado, no fundo está concordando com ele. A verdade é essa, uma pessoa não prega contra roupas imorais, festas mundanas, as diversões, né? Aí da idolatria, no fundo está concordando com ele. Porque quem é contra, o que está na boca, o que está no coração, disto fala a boca. Então é fácil de você descobrir quando a espiritualidade é usada com finalidade financeira. Não porque, quer dizer, o pescador, eu vou pôr aqui no meu vídeo como isca, né? Usando como isca, é isso aí. Então, o pescador vai pescar, às vezes ele pega numa isca que ele tem nojo dela. Tem líder que ele tem nojo da espiritualidade, mas ele usa para atrair as pessoas para o lado financeiro. Aí você descobre quando a porta da igreja é larga. A irmã que foi na igreja chegou lá e achou que todos eram visitantes iguais, tudo era crente. Porque aquele versículo da Bíblia também para eles que diz que há uma diferença, não prevalece, não tem valor. Aí usa a espiritualidade, o nome de Deus, faz como Jesus falou que aquela gente usava a oração nas casas da viúva, eles usavam como isca.
E Jesus diz que ele vai ter um juízo muito mais severo. E devorava as casas das viúvas. O que eles usavam? A oração. Fazia prolongadas orações. Ele falou assim: vocês vão receber um juízo mais severo. Aí quando a irmã viu lá, tudo era crente. Tem pessoas que você só sabe que ele é crente na rua quando ele saúda com a paz do Senhor. Porque em vez do que existir na vida da pessoa para falar que ele é crente, tu fala que é ao contrário. Então, o seu chefe dá uma sentença por presente, o seu sacerdote ensina por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda encostam no Senhor. Por que encosta no Senhor? Fala o nome de Deus, da Bíblia, oração. Para conquistar a confiança dos neófitos, dos inexperientes, dos que não procuram conhecer as Escrituras, porque as Escrituras precisam ser conhecidas, não para exibir conhecimento, porque nós precisamos de conhecer a Bíblia Sagrada, não por vaidade, para dizer, eu conheço mais do que você, mas necessidade de conhecer as Escrituras, não é por vaidade. Que Deus abençoe a todos. E ao acessar esse vídeo, você compartilha para que Deus possa abençoar mais número de pessoas.